Quando eu comecei o Reflexões do Morar, quem me acompanha aqui, o Reflexões sobre o Morar, eu pensei assim, né? Puxa, é, as pessoas estão muito apavoradas, né? Apavoradas com o vírus, apavorada com o fato de estar em casa, né? A casa, esse campo de tantas metáforas, né? A casa que nos protege, a casa ninho, é, a casa aconchego, o lugar para onde eu sempre volto, para onde eu sempre retorno, mas de repente a casa virou prisão, né? A casa virou inimiga de nós mesmos, né? Enfim. Oi, Georgia, tudo bem? E aí uma das minhas, entre aspas, teorias, né, um dos meus pensamentos é que o que mais nos assustou é, não foi o vírus, né? Claro que o vírus teve um papel potencial super forte, mas o que mais nos assustou foi nós ficarmos trancados em nossas casas e quando nós nos deparamos com esse lugar trancado e percebemos todas as nossas subjetividades, todas as nossas emoções estampadas nas paredes, representada pelas nossas escolhas, enfim, a gente não se reconheceu, né? Porque a casa tem esse papel de nos representar, né? Nos dizer quem nós somos, quem é o nosso eu, né? De nos representar simbolicamente, né? Vamos aguardar. Olá! Oi, finalmente! Nossa, eu estava apavorado aqui. O que será que Tá muito baixinho. aconteceu? Peraí, deixa eu ver. Oi? Melhorou? Melhorou, melhorou. Nossa, eu entrei acho que umas 20 vezes. Pois é, as duas últimas lives deram um pouco de pau aqui. Eu não sei se é o sinal, o que que é, mas enfim, deu certo. Clotilde, Que bom, que bom. muito obrigado, viu, de Imagina, você ter imagina. aceitado o meu convite. Sei que você tem uma agenda conturbada, enfim, você, ainda Exato. mais nesse momento, você deve estar sendo super consultada, né? Tipo, Clotilde, conta um pouco sobre como que você analisa o consumo, né? Como você enxerga o consumo e como você apresenta ele hoje, de uma forma, como com o seu olhar de pesquisadora, claro. Claro. Então, Fábio, enfim, primeiro é um prazer aqui conversar com você e com a nossa audiência, né? Sempre são temas instigantes, falar de consumo, falar de casa, né? Falar de cultura material, são todos temas muito próximos, tanto da minha pesquisa quanto da minha atuação cotidiana, não é? Então, assim, como é que eu vejo o consumo? Há muito tempo eu tenho pesquisado o consumo, tanto na universidade quanto em projetos de pesquisa aplicados, não é? E a gente tem feito todo um entendimento de consumo a partir de uma perspectiva que engloba tanto a semiótica quanto a antropologia, olhando o consumo como um ritual. Não apenas o processo de compra, né? Mas olhar o que eu faço antes, as buscas, quando eu dou um Google, quando eu vejo uma vitrine, quando eu pergunto para alguém, eu não comprei nada, mas eu já estou dentro de um processo de consumo. Não é? Então, o que eu busco, o que efetivamente eu compro, como eu uso, né? Os rituais de uso são pouquíssimo estudados, né? Como é que eu incorporo aquele elemento da cultura material ou imaterial, né? Um aplicativo, uma assinatura, enfim, não necessariamente material, mas como eu incorporo na minha vida, como eu uso no cotidiano, né? Quais são as funções, quais são os rituais, né? Qual é a dimensão simbólica? Então, assim, a busca, a compra, o uso, o armazenamento, como eu guardo, né? Em algumas categorias, o guardar faz muito sentido, né? Ele é revestido, né, de uma série de desdobramentos comportamentais, afetivos, ritualísticos. E, efetivamente, o que eu faço depois, né? Se eu descarto, se eu ressignifico, se eu reutilizo. Tem vários aí que eu chamo de rituais res, né? São os rituais finais, que não necessariamente a gente joga fora ou descarta, não é? Então, assim, o entendimento que eu tenho praticado na Universidade de São Paulo, no meu grupo de pesquisa, nos projetos aplicados, é pensar o consumo como muito transversal na sociedade contemporânea, Uhum. evidentemente, com as críticas que a gente possa fazer, não é? Não é à margem disso, ao contrário. Tanto que eu acabei de lançar um livro aí no meio da pandemia, né? Há limites para o consumo, justamente questionando, né? Quais são essas fronteiras. No entanto, é uma realidade, né? O consumo é muito transversal na vida contemporânea, mas um olhar muito maior, muito mais amplo do que simplesmente pensar a compra, não é? Clotilde,
Eu vou te contar uma história, né? Quando eu era pequeno, meu pai, ele é uma classe média ascendente, né? E era bacana mostrar, ostentar ali uma casa é, portentosa, né? Digamos assim, já que a gente está falando dos anos 70, eu posso usar uma palavra também dos anos 70. Então, eu lembro que eu, pequeno, fui para uma loja de imóveis e ele chegou lá numa loja bacana, era bem legal, e comprou a casa toda, né, numa loja, né, enfim. E existia o quê? Existia uma demanda, uma imposição da indústria para um determinado gosto, né, enfim, que se você queria ser classificado como alguém de bom gosto ou como alguém que ganhou um certo poder financeiro, ele tinha que ter ali um ritual meio uma forma, né? Ele tinha que ter um ritual em que existia ali 3, 4 opções para ele comprar, né? Quando eu me tornei designer de interiores e quando eu fui evoluindo na minha carreira com os meus clientes, a gente percebeu que esse tipo de consumo, que ainda existe, né? Esse tipo de ditadura de estilo ainda existe, mas que o público começou a vir com uma demanda diferente, né? As pessoas, elas queriam juntar a cadeira da avó ou um objeto do bazar da igreja com um móvel bacana. A gente percebeu também assim que tinham pessoas que tinham poder aquisitivo, mas não cozinhavam mais. Então poderiam viver só com um forno de micro-ondas, né? Então, eu sempre entendia que a indústria impunha esse consumo. Isso está mudando cada vez mais, né? E nesse comportamento digital parece que está tendo uma reversão, né? É o consumidor que está, entre aspas, mandando na indústria, né? Mandando na produção, porque não é nem mais industrial. É isso mesmo, assim, o nosso desejo, entre aspas, por uma beleza, por um estado de harmonia e equilíbrio que represente algo que vem de dentro, ele está realmente influenciando essa produção de bens de consumo? Então, a gente percebe, né, Fábio, que nos últimos anos, para não falar aí pelo menos umas 2 décadas, né, o consumidor está muito mais ativo nos seus processos, né, de aquisição, de adesão. E isso significa que ele está participando, sim, né, dos processos de produção. Não só na passividade do consumo, né, então, né, passivo, mas muito ativo, inclusive nos processos produtivos. Não apenas como a gente falava no passado, customiza, personaliza. Não, é muito mais do que isso, não é? Tem um nível de interferência enorme, né? Ou até ditando detalhadamente o que ele quer, quase que num amálgama entre produção e consumo. Isso veio muito da cultura digital, onde você possibilita e transborda para a produção, né? Para a fábrica mesmo, né? Não fica só, né, no processo ali das relações entre produção e consumo digital. Isso está na dimensão matérica mesmo. Hoje você interfere né, nas características de uma geladeira, dos móveis, e também se fala. Né? Então, o consumidor ele quer mais colocar as suas marcas, então a casa assume uma dimensão identitária muito maior, e essa identidade, muitas vezes, é constituída por elementos da cultura material que vem das redes de proteção. Então, como você falou, pode vir de uma avó, pode vir de um grande amigo, de alguém que está morando no exterior, que você quer lembrar. Enfim, é uma composição, uma bricolagem que você vai construindo para que você se sinta, né? Enfim, se sinta bem, se sinta acolhido. O nome varia muito, não é? Mas a casa ela vem assumindo uma dimensão identitária muito forte. Eu acho que nessa situação pandêmica a gente pôde comprovar, né? Porque a gente foi mais jogado para dentro da casa. Não é? E você sabe que alguns meses, sei lá, já nem sei mais quanto tempo, porque já faz tanto tempo que nós estamos dentro de casa, sei lá, quase um ano atrás, eu fui fazer uma constelação familiar, né? E chegou um momento lá que a pessoa que fazia toda essa orientação, né, eu sou um constelador, eu não sei como chama a pessoa que faz a constelação. A facilitadora, né, do processo de constelação familiar, ela trouxe uma ideia de que o dinheiro ele estava representando o sagrado da matéria. E eu fiquei muito assim surpreso, né, porque assim
a gente vem de uma história do dinheiro ser meio profano, né? Do dinheiro ter essa conexão mais profana, e me bateu essa inversão de valores, né? Desse dinheiro, dessa relação com o dinheiro, ter essa possibilidade das nossas escolhas representar algo de bom para todos, né? Quando eu estou comprando um produto sustentável, quando eu estou na cadeia dos reis, é mais do que consumir, porque eu estou criando um crédito social. É isso mesmo? Você enxergaria assim, essa inversão do papel do dinheiro, essa possibilidade do dinheiro trazer esse crédito social para nós? Acho um pouco difícil, não é, Fábio? Eu acho que o dinheiro ele tem um universo simbólico muito relacionado ao poder e isso continua tendo, não é? Isso, vamos dizer assim, não mudou. A relação que cada um vai construindo com o dinheiro é absolutamente, enfim, diversificada, arbitrária. Ela pode ter essa dimensão. Quando a gente fala de consumo consciente, eu nem gosto muito desse conceito, porque eu acho quase antitético, não é? Consciente de quê, não é? Viria a pergunta imediata, né? Imediatamente depois. Então, eu posso pensar onde eu coloco o meu dinheiro, né? É importante, isso é parte, né, da minha identidade, então eu vou cuidar. Então, eu não vou comprar um tênis de uma marca que utilizou mão de obra escrava. Eu não vou no dentista, né, que, sei lá, que professa um entendimento sobre valores armamentistas. Por exemplo, se eu sou de uma cultura da paz, não é? Então, isso sim, isso eu acredito muito. Onde você mas isso não é consciência? Isso não é um pouco de consciência ou não? Não sei se é consciência, não é? Eu acho que é um processo diferente, porque a gente não pensava dessa forma. Não é? Eu acho que consciência é um pouco mais profundo que isso, não é? Mas, de fato, acho que são comportamentos, né? Portanto, não é só discurso, você pode transformar isso em comportamento, que revela alguma preocupação com o significado do dinheiro e o significado do seu consumo. Eu acho que isso sim. Você dá uma importância sobre, né, onde você coloca o seu dinheiro, o que você está comprando, o que você está privilegiando. Então, o seu ato de consumo manifestando uma dimensão simbólica também. Não é? Clotilde, já que você falou de consciência, o que é a consciência, né? Como você enxerga a consciência? Porque, assim, Então, nesse acho que momento, a consciência está virando uma expressão, todo mundo fala realmente, né? É um momento de consciência, de consciência, de consciência, mas cada um tem a sua dimensão da consciência, né? Mas o que seria a consciência sob seu ponto de vista? Então, acho que pensar a consciência é pensar na dimensão racional, né? Da sua capacidade de pensar e racionalizar, né? De ponderar, de escolher, de construir critérios para a sua vida. Né? Isso me parece que consciência passa muito por aí. Por isso que falar de consumo consciente é só uma pequena face. Não é? Não, é que Consciência para mim é muito mais amplo do que as minhas relações com a cultura material de consumo. é que você me botou em dúvida, né? Porque assim, para mim consciência é aquilo que eu faço para mim, mas que eu pondero em relação ao outro, né? Eu fiquei para mim eu tinha um pouco um pouco essa formação na minha cabeça. Quando eu falo consciência, é algo que realmente vai fazer bem para mim, mas ele pondera se fará bem ao outro ou não. Então, tem essa. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que tem essa dimensão, né, de racionalizar, de ponderar, e pode passar pela dimensão do outro. Quando a gente está falando de uma alteridade, certamente vai passar pelo outro, não é? Evidente que sim. Mas ela parte muito de uma capacidade que a gente tem de raciocinar, de pensar, de racionalizar, tendo em conta uma série de valores. Esses valores podem, evidentemente, contemplar e devem contemplar uma dimensão coletivista, participativa, cidadã, não é? Acho que não é contra o que você acabou de falar. Não, Não, porque eu fiquei com dúvida. Falei, meu Deus, será que eu estou falando uma besteira? Mas é um pouco como eu penso nisso, né? Clotilde, e de repente todo mundo só fala que tem que ter um negócio digital, né? É como se fosse acabar o offline e todo mundo quisesse ter uma loja virtual, né? Assim, fosse um futuro sem volta, né? Eu imagino sempre um convívio saudável entre que vão coexistir essas duas frentes, né? E você vê isso como?
Então, acho que também. Acho que a gente, enfim, primeiro que a gente foi jogado, né? A pandemia nos joga no online, no digital. Eu sou professora, não é? Em uma semana a gente estava fazendo aula remota, não é? E assim, muitos professores nunca tinham feito nenhuma aula remota. E a gente está aqui hoje, enfim, dando aula e conferência, enfim, videoconferência e tudo, lives e tudo mais. Então, ela nos obrigou, né? A pandemia nos jogou, né, dentro desse contexto, né, de um contato remoto, enfim, de um ensino. Estou falando de ensino porque foi muito significativo, não é? O que impõe uma série de desafios, né? Teóricos, metodológicos, enfim, muito complicado, de infraestrutura, que a gente sabe muito bem, de acesso. Então, mas eu acho que, a partir do momento que a gente foi jogado, a gente também venceu alguns temores, em alguns casos, alguns preconceitos. Eu acho que agora a gente tem uma condição melhor para decidir o que segue, né, e o que volta para o presencial, porque precisa voltar. Não é? Então, eu, como professora há 25 anos, é uma diferença brutal, né, de uma sala de aula para uma aula online. Não é? Enfim, ou, enfim, qualquer outro recurso que a gente venha a utilizar. Então, acho que a gente tem melhores condições. Hoje, claro que eu estou falando de uma parcela da população, não é? Que foi jogada online porque podia. Não é? Muitos não tiveram essa opção. Não é? Mas para quem, né, se coloca no online, experimentou trabalhar, experimentou se relacionar, fazer reuniões, enfim, aulas, eu acho que hoje tem melhores condições. Porque teve que dar conta de uma série de elementos. Não é? E que a gente, se dependesse da gente, ia ser muito mais lento. Não é? Algumas pessoas falam que nós... Aquela conversa, todo mundo é digital, a identidade é digital, a gente viu que é uma conversa, né? Não é bem assim. Não era bem assim. Eu escuto muito que a gente teve que aprender 6 meses o que era para ser aprendido em 10 anos. Assim, não sei se isso é real, né? Mas, de algum jeito, foi, né? eu acho que... Não sei se foi tanto assim, mas foi brutal, né? Eu falo que em algum lugar a gente entrou porco e saiu linguiça. Assim, exato. Não tinha muita... Sem querer, né? Sem querer. Sim. Acho que essa foi a parte mais divertida, né? Quase uma montanha-russa. Ô, Clotilde, eu já tive a oportunidade de ir na Casa Sêmio, assistir ali algumas atividades, né? A Casa Sêmio, ela acontece numa parte da sua casa? Não, ela é uma outra casa. Porque eu fiquei um pouco em dúvida e eu ia te questionar essa coisa de trabalhar e viver ali. Eu não sei... É no Pacaembu, né? É uma casa no Pacaembu. Né? Eu moro em Perdizes, é muito perto da minha casa. As duas casas, a minha e a Casa Sêmio, são muito perto. Aliás, essa era uma condição que era importante. Não é? Mas a Casa Sêmio, ela foi idealizada como um espaço de pesquisa, de compartilhamento, não é? Específico, não para uma moradia. A gente queria que fosse uma casa. É que ela tem essa sensação de casa, né? Muito... Ela tem cozinha, ela tem lavanderia, tem tudo, não é? Dá para morar tranquilamente, morar bem. Mas a ideia é que ela tivesse todo esse contorno, né? Esse contexto envolvente de uma casa, a familiaridade de uma casa, não é? Mas para abrigar discussões, diálogos, pesquisas, projetos, enfim, eventos sociais. A gente faz também lançamento de livro, enfim, palestras. Eu acho que você teve lá, você conheceu um pouco da proposta. E hoje a gente está fazendo 6 anos que abriu a casa. Sério? Parabéns! Parabéns! São 6 anos. Parabéns! Ô, Clotilde, e quando você buscou essa alma, né, de casa para a Casa Sêmio, foi querendo trazer esses ícones do morar, essa questão da proteção, do ninho, foi com esse pensamento? Porque há 6 anos atrás era muito inovador esse pensamento, né? E a proposta da casa até hoje, né? Não existe uma casa dedicada às pesquisas de semiótica no mundo, não é no Brasil, não existe. E a gente recebe muitos pesquisadores estrangeiros, não é? Há 1 ano e meio atrás, o Paulo Fabre, que infelizmente, enfim, faleceu há pouco tempo, italiano, um semioticista italiano, assim, super consagrado, ele esteve na Casa Sêmio, ele falou, olha, não conheço uma casa dedicada aos estudos e à pesquisa em semiótica do mundo. O Máximo Leone também esteve na Casa Sêmio e falou exatamente a mesma coisa. Muitos semioticistas, né, de diferentes países chegam na Casa Sêmio e se encantam
porque é um espaço absolutamente singular, não só no Brasil, mas uma proposta mesmo diferente. E como você falou, há 6 anos atrás, ainda mais inovadora, né, do que é hoje. Totalmente, assim, diria que é precursor, né? Porque assim, quando todo mundo está voltando para casa, né? Quando todo mundo hoje está interiorizado na casa como um signo de proteção muito forte, né? A Casa Semi ter nascido dentro de uma casa é uma super representatividade, né? Sim. O Clotilde, e essa questão da casa, né? Esses signos que estão tão intrínsecos, né? Eu relaciono muito. Às vezes eu falo que a gente não nasce no dia do parto, sabe? Eu acho que a gente passa um tempo como nenê na casa, achando que está dentro do útero, né? Essa relação homem-casa, essa relação com esse espaço fechado, né? Enfim, ela vai refletir nesse consumo futuro, né? Eu falo muito de Winnicott, né? Dessa criação desse potencial criativo, né? Desse campo de transferência, né? Então, essa relação com a casa, ela vai se estender na vida do homem. Claro, acho que sim, porque às vezes a gente tem um espaço dentro de casa de segurança, não só física, mas psíquica, não é? Então ali você acaba estando mais aberto, né, desarmado, porque você se sente seguro. E isso, evidentemente, pode transbordar para todo tipo de relação, né? Como é que você se relaciona com a cultura material, com os espaços da sua casa, os objetos, né, os móveis, os espaços que você constrói na sua casa, tudo isso fala muito de você e daquilo que é importante, né? Fala das importâncias, dos nossos quereres, né? Isso transborda, evidentemente transborda. E transborda depois até para a vida profissional, né? Tudo, Porque assim, claro. eu tenho falado muito sobre isso, né? As empresas têm trazido demandas aos seus colaboradores de que cada vez mais eles têm que ter um comportamento criativo associado a um pensamento inovador, né? E eu falo que a criatividade ela não se cria, né? A gente potencializa ela, né? A gente nasce e a gente vai alimentando esse campo criativo. Desenvolve, né? Desenvolve, né? Você tem que estar, né, em processo constante de experimentação para desenvolver, não é? E aí eu acho que tem tudo a ver, né? Quando eu falo assim, que eu acho que eu não falei, eu acho que você não estava ainda na sala aqui para conversar, né? Mas eu falo que assim, que grande parte nessa pandemia das pessoas, elas não se assustaram somente com o vírus, mas elas se assustaram com o que elas viram ao redor delas dentro de casa, né? Porque essa casa se comportou muito como um dormitório, principalmente nas grandes cidades, né? Enfim, um lugar de passagem, né? E que as pessoas não se davam muito conta dos seus acúmulos, das suas posses, das suas ilusões, né? O quanto elas foram sendo sedimentadas no espaço físico. E que, de repente, quando elas se tornaram um pouco prisioneiras desse espaço, né? Porque foi a primeira vez que eu pensei na casa como um símbolo de prisão, né? Enfim, por mais que seja uma prisão de vida, né? Porque a gente volta para casa como um lugar de segurança, as pessoas ficaram muito agoniadas, né? E eu entendi que elas ficaram... E acho que eu me projeto um pouco, até como eu mesmo, no sentido de que eu fiquei um pouco agoniado com o que eu criei ao meu entorno. E a gente vê um monte de gente, de repente, vendendo coisas e não querendo mais ter tanto trabalho com a casa, não querendo, percebendo as suas ilusões e o mercado de usados crescendo muito com isso. Você percebeu isso também? Acho que é bem perceptível, né, Fábio? Mudanças importantes na relação com a casa. No momento que a gente fica tantas horas dentro dela, né? A gente não ficava tantas horas. Né? Então, é que tudo foi para dentro da casa, né? Porque a casa era o lugar do descanso, do conforto físico, psíquico, etc, etc. De repente, o trabalho foi para dentro, a escola foi para dentro, a academia foi para dentro, o restaurante, o lazer, foi tudo, né? Então, a casa virou um espaço plurifuncional. Ela teve que dar, né, abrigar tudo isso. Não é? E aí que chama a atenção elementos que às vezes não eram percebidos. Então, desorganização, acúmulo, não é? E tudo isso vem à tona porque a casa teve que assumir muitas funções que ela não tinha. E aí, né, a gente vai ficando muito tempo dentro de casa, a gente começa a ver coisas que não via. Não é? Não só os acúmulos, mas também a necessidade de reforma. A fechadura estava quebrada há séculos, né? Você não dava a menor bola, porque você passava por ali, né? Já à noite, cansado, né? Nem via, fingia que nem via, não é? Pintura,
mais espaço para isso, para aquilo. Enfim, a gente ficou muito tempo dentro de casa e a gente começou a perceber, né, muito mais a casa, os elementos da casa, a apropriação que a gente tinha da casa. Por isso, a gente está vendo um boom, né, de reformas, adaptações, readequações da casa, porque ela teve que dar conta de tudo. Né? E Não, organização não é necessariamente um valor próprio do brasileiro. Né? A gente gosta de tudo muito misturado. Só que agora a gente tem que ser mais organizado para dar conta de todas as funções que a casa teve que abrigar. Né? E aí, muita coisa. Nos primeiros dias da pandemia, quem foi trabalhar em casa, que tinha essa opção, o que foi aquele estresse com a cadeira. Né? Aí não tenho uma cadeira confortável, vou ficar aqui horas sentada. Foi uma loucura. Né? Empresas doando cadeiras para os seus funcionários, kit conforto, enfim, venda de cadeira lá em cima. Porque as pessoas trabalhavam um pouco em casa, então não precisava de uma cadeira tão confortável. A partir do momento que ia ficar horas e horas e horas, precisa de conforto. E como a cadeira, uma série de outros, né, móveis, espaços, objetos, tiveram que ser ressignificados, assumiram centralidades nunca vistas antes. não, e teve uma parte da cenografia da casa, né? Porque assim, eu tenho um filho de 9 anos, enfim, que faz a sua aula online, né? Enfim, e você vê a casa de todo mundo acontecendo, né? Então nós passamos por um período onde a gente via a intimidade da casa dos outros, né? Desde os berros até os usos e costumes, e a gente não estava realmente preparado para essa exposição, né? Eu falei que eu nunca entrei em tantas casas como no período pandêmico, né? Claro, claro. Porque de repente a gente começou a ver essa intimidade exposta e as pessoas estão sem saber lidar com isso, né? Então eu entendo que a gente entrou numa outra dimensão, né? Numa dimensão de se auto-observar, né? Do seu entorno na casa. Né? Enfim, Virou, né? A tela virou um espelho, né? Constante. A gente nunca se viu tanto também, né? nossa, é verdade. Não tinha Não, pensado nisso. as telas são espelhos, é o dia inteiro se vendo, para o bem ou para o mal, não é? Então, são novas éticas, novas estéticas que a gente está aprendendo. Também tem uma dimensão, né, ética, né, de comportamento, não é? De postura, não dá para você ficar gritando, a casa inteira gritando se você estiver dando aula, não é? Então, determinadas situações precisam de privacidade, não é? Cuidados, né, que não se pensava antes, porque você não estava ali tanto tempo dentro de casa, não é? Então, acho que são novas éticas e novas estéticas na relação que cada um de nós vem construindo com a casa, não é? Esse espaço super plural. E é interessante a gente pegar do ponto de vista cultural, não é, Fábio? Porque eu gosto muito do Roberto da Mata, né? E aquele livro dele que é maravilhoso, A Casa e a Rua. Né? Para o brasileiro, a vida é na rua, não é dentro de casa. Né? A vida, quando a gente fala mulher da vida, falava, né? Hoje não se fala mais, mas mulher da vida, não é? Então era sempre a coisa da rua que era interessante. A rua era o espaço, né? Onde as coisas aconteciam e não a casa. A casa era o lugar da tranquilidade, do aconchego, não da vida, né? Vibrante dentro de casa. Agora vai ter que ser, né? Ainda estamos nessa situação onde, inclusive, a vibração de em alguma medida tem que acontecer também dentro da casa. Você acha que isso é só brasileiro, assim? Porque eu tinha essa sensação, né, de que os grandes centros urbanos e até dos menores também tinha essa demanda para existir, né? Para eu ir para o mundo, né? Não tinha essa preocupação do interno, né? Enfim. Mas você, quando fala que isso é só brasileiro, isso é brasileiro, isso Não, é que eu digo, não, é que a gente tem uma relação diferente, não é uma coisa que é só brasileiro. Porque a gente tem, assim, a gente é muito misturado, até na relação entre rua e casa. Então, eu digo que a gente leva muito da vida privada para fora, né? A gente se expõe, né? Se a gente olhar até aquela imagem no interior, né? Que põe aquela cadeirinha, né, de plástico na calçada, né? Para ver as pessoas passarem. Então, é quase que um dentro que vai para fora e um fora também que vem para dentro. Se a gente pegar os jardins, ou se a gente pegar as plantas que vão adentrando cozinha, sala, banheiro, hoje elas estão em todos os lugares, é um pouco essa mistura, né? É o fora que eu ponho para dentro e é esse meu dentro que eu ponho para fora. O brasileiro é muito misturado. Mas nessa relação casa e rua, a intensidade toda era colocada na rua. Não é? Estou falando na nossa construção identitária.
Por isso que é um choque para a gente essa pandemia. Né? Não estou dizendo que ela é unicamente brasileira, esse choque, mas eu estou dizendo que ele é diferente. Né? Um exemplo disso por exemplo, a exuberância das lives musicais brasileiras, que aconteceram dentro de casa, das casas, né, dos cantores, das cantoras. E eram super produções, não eram livezinhas como a gente via na Itália, coisinha básica. Né? Eram mega shows dentro da casa. Né? Porque a casa não era o lugar do show. Né? Então, teve que ter produção, super produção, dentro de casa. Então, a familiaridade, essa ambiência, né? Acolhedora, mas coisas muito exuberantes, profissionais, tanto que as marcas entraram com tudo nas lives musicais. Né? Entendi. Não, o público muito privado, né? De repente o público entrou totalmente no campo privado. É como se a gente não tivesse um meio termo, ô Clotilde? É como se a gente... A gente gosta da coisa misturada, não é que não tem o meio termo, não é? A gente Entendi. gosta, não é só a comida que a gente gosta misturada, não é só a feijoada, né? A gente é bastante misturado, amalgamado. É só a gente olhar o sincretismo religioso, que não é exclusividade, né, de algumas regiões, ela é bastante ampla no Brasil, não é? A gente gosta E de aí... misturas. Não, e aí a gente pode falar do design de interiores, né? Como as Total. nossas casas são ilhas, né? Ilhas de... Eu falo que a Tem gente só... universos, não ilhas, eu digo universos. Eu falo que a gente sofre da síndrome da Arca de Noé. É como se a gente ficasse juntando tudo, porque um dia vai ter um dilúvio. Então eu vou juntando, vou juntando. Claro. Ô, Clotilde, na nossa área do interiores, a gente tem falado muito sobre o design afetivo, da casa afetiva, né? Você tem percebido essa denominação, né? O afeto como Super, associado? super. Muito, né? Eu acho que o afeto não é só numa casa, né? A gente percebeu, e essa situação pandêmica coloca isso de uma forma brutal, né? O quanto a gente é frágil, né? Extremamente frágil. E, eu acho que isso fez crescer essa dimensão da relação com o outro, dos nossos afetos, não é? Então, não só, né, acho que a relação com a casa mais afetiva, mas valorizar as nossas relações como um todo, né? Com as pessoas que são importantes na nossa vida, né? Porque o distanciamento, esse isolamento social, ele é brutal, né? Ele é brutal. A gente diz que está bem porque a gente tem que dizer, não é? Mas não está nada bem, não está nada normal, não é? Não tem normalidade, não tem novo normal, isso é uma babaquice, não tem nada de novo normal, não é? Não, pelo amor de Deus, eu não sei de onde. O novo normal é um jargão, né? Assim, sei É. lá o que é isso. Não, Então, essa dimensão afetiva, ela é super importante. E com a casa, ela passa a ser para a gente esse lugar que diz um pouco sobre quem a gente é, né? Então, essa dimensão afetiva, ela cresce muito mesmo. Porque Mas ela aí, esse lugar de identidade também. mas aí eu vou voltar. Eu sou teimoso, mas é porque eu estou querendo aprender, tá bom? Quando a gente passa por esse lugar de afeto, então a gente vai ter que passar a fazer nossas escolhas levando em consideração esse afeto. Isso não é um tipo de consciência? Não. Consciência de Não. quê? De si, das suas relações? Aí sim. Mas eu Consider... acho que você está muito. Eu acho que você fez aí constelação, que eu nem sei do que se trata, mas você Desculpa. você ficou muito influenciado pela consciência. Não tem nada a ver com constelação isso. Não tem, na realidade, constelação é um encontro de grupo onde a gente trabalha com energias e aí você consegue descobrir alguns travamentos que você tem ali na sua vida. Mas não, a consciência, cada vez mais a gente encontra as pessoas dizendo que o mundo precisa de consciência, que nós precisamos mudar o nosso comportamento, que a gente tem que que a gente tem que meditar, que a gente, enfim, para buscar essa essência dentro de nós, quais são os nossos valores e qual é essa importância do existir, né? Então, Senão a gente fica exteriorizado, né? Não é mas aí assim? você abre um jornal ou você abre um portal de notícias. O que tem de consciência ali? Sim, mas entendeu? É isso que eu estou querendo colocar, assim. Tem uma dimensão do discurso, da consciência. A gente tem hoje muito mais informação, não é? Então, hoje a gente sabe que tem coisas que você não pode falar, tem coisas que você não pode fazer, né? A gente sabe da nossa história, né? Vamos dizer assim,
períodos complicados da nossa história que a gente não resolveu. Então, a gente tem mais, né, informação e melhores condições para ter uma vida melhor. Pensando no outro, pensando no coletivo. Isso tudo concorda 100% e tem que ser isso mesmo. Agora, que condições a gente tem de colocar isso em prática e, de fato, transformar? As pessoas perguntam, depois da pandemia, as pessoas vão ser melhores? Não sei. As pessoas vão comprar menos? Não sei. É só a gente olhar o recorde de venda da Hermès na China. Sabe? Mas, por exemplo, um movimento de tendência não leva uma contratendência, né? Enfim, esse movimento, essa exacerbação de consumo e de não consciência, no sentido desse caos que a gente vive, isso não tem uma contratendência a levar a gente para uma busca, para um outro tipo de comportamento? Ou não? É uma ilusão minha isso. Tudo, né? Eu só não gosto de pensar só no consumo. Não é? Porque aí a gente fica com julgamento moral. Uhum. Não é? Então, assim, o consumo efetivo é um consumismo. Não é? O consumo excessivo. A religião excessiva é um fundamentalismo. Não é? O trabalho excessivo é a pessoa um workaholic. Não é? Então, assim, todos os excessos são muito complicados. Por isso que eu não acho que... Porque o consumo é fácil. Criticar consumo é uma das coisas mais fáceis que tem. É muito fácil. Mas tem uma dimensão do consumo que revela uma certa civilidade. Não é? Então, assim, eu lembro muito bem, você vai lembrar também, Fábio, quando a gente teve a ascensão da chamada classe C no Brasil. Opa, trabalhei bastante nessa época. 2003 a 2013, e os primeiros movimentos, muita gente extremamente preconceituosa veio com discursos que tinha, né, que tinha mídia para esse discurso. As pessoas vão sair comprando tela plana. Né? E eu lembro da Luísa Trajano falando assim, olha, eu vou vender muita tela plana, porque pouca gente tem tela plana no Brasil. E qual é o problema de você comprar uma tela plana? Exato. Não é? Tem muito mais qualidade, tem muito mais conforto, enfim, tudo é muito melhor. Então, assim, toda vez que a gente fala de consumo, é muito fácil fazer a crítica. Muito, e principalmente de onde vem, né? De pessoas que têm acesso a tudo, grosso modo. Não é? Sim. Grosso modo vem. Então, assim, tem um grau... eu vou falar do Canclini, né? O Canclini, enfim, vai assumir a cátedra Olavo Setúbal da USP agora, é um pesquisador maravilhoso latino-americano que eu gosto muito. Ele fala, né? O consumo nos ajuda a pensar, e o consumo na América Latina, ele é latino-americano, né? É expressão da cidadania. Porque a gente tem milhares, né, e milhões de pessoas apartadas do consumo. Não é? Então, a gente tem aí o consumo também revelando dimensões importantes da nossa identidade, aquilo que fica bem para mim, que não fica, o que eu gosto, o que eu não gosto, as materialidades, a moda, ajuda a gente a entender até quem somos. E tem uma dimensão de fato de cidadania, não tem a menor dúvida que tem. Principalmente no caso, por isso que quando a gente pensa consumo, a gente precisa ter teorias e métodos brasileiros e latino-americanos. Cada vez mais, né? Fortalecer esse. Mais. Não adianta a gente estar pensando com grandes autores que são importantes, europeus, americanos, mas a gente tem que ter um pensamento comunicacional, um pensamento de consumo nosso, porque este país é imenso, tem particularidades, não é? E tem apartamentos, não é? Apartamentos no sentido de estar apartado, milhões de pessoas do consumo. Então é muito fácil fazer a crítica. Não, e o que eu achei interessante também é que eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos com argentinos, mexicanos durante essa pandemia, e olha, eu adoro a América Latina, adoro, assim, acho, bom, não tem nem o que dizer, assim, amo mesmo no sentido de criação, né, de potencial criativo. Mas eu percebi o Brasil como de costas, né, para esses outros países, assim. Como a gente é voltado, né, para a Europa, voltado para os Estados Unidos, e não olha aqui para o lado, né? Assim, porque assim, eu vi designers fantásticos, artistas interessantíssimos, né? E eu, mesmo sendo um profissional ativo que busca essa informação, me percebi assim, tipo, ausente dessa consciência continental, assim, né? De América do Sul, né? Principalmente. E como é difícil, eu percebo como
nós brasileiros somos, talvez por ter esse tamanho assim gigante, continental mesmo, como a gente é desconectado desse todo, né? Desse Tem várias hemisfério que a gente vive. questões, né? Acho que parte tem a ver com esse tamanho. A gente é muito autocentrado, porque a gente se basta, né? Então, é um país muito grande, então a gente se basta muito. Mas tem uma outra dimensão que é a própria língua, né? Uhum. A gente, né, somos o único país que, né, que fala português, não é? Se a gente olhar, todos os demais aqui do nosso lado falam espanhol. E não é óbvio, né, que a gente criou o portunhol, mas não é óbvio, né, para um argentino, enfim, para um colombiano entender o português. Não é nada óbvio. Não, nada, 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 nada. Então, A assim, gente acha que a a gente gente acha acha que a que gente estão sabe falando. falar, mas eles não Exato. têm, né? E a gente sai falando qualquer coisa também, né? Muitos achando que estão falando espanhol. Então, acho que tem a questão que somos autocentrados, sim, porque somos enormes. Então, muito do que a gente faz e produz, né? Vamos dizer assim, é consumido, digerido aqui mesmo, porque somos muitos. Tem a questão da língua. Na minha área, né? Na área acadêmica, é muito significativo. Muito significativo. Um texto em espanhol vai ser lido por, né, todos os países, né? Aqui do nosso entorno, América Latina inteira, por exemplo. Um texto em português não vai ser, né? Não será. Então, a gente tem aí um esforço de produzir mais em espanhol, em inglês sempre, óbvio, né? Porque numa perspectiva, né, multicultural, o inglês é super importante, mas a gente tem feito esforços para aumentar os diálogos na América Latina. Né? E o esforço tem que ser nosso, porque todos os outros falam espanhol, não é? E são muito menores que nós. Não é? Então, aí tem uma obrigação nossa. Clotilde, a gente está chegando aqui nos 40 minutos e eu queria que você me contasse um pouco da sua relação com a casa. Eu estou vendo aí um monte de objetos lindos atrás, assim, Nossa, você cada não um, fez papel, ó, vou virar um pouquinho. Tem cada muita um coisa. deles, então, cada um deles está me contando uma história, assim, eu vejo assim uma coruja contando uma história, um vasinho contando outra. Como é essa relação com essa Não, construção do muito morar? bom. Eu sou muito coisista, né, Fábio? Eu sou muito coisista. Eu gosto de coisas. Eu E eu adoro vejo verdes, né? Muitos verdes. E eu acho tão verdes e engraçado azuis, ó. Essa que aqui é a minha coincidência. sala, né? Eu vim para cá para ver se a internet daqui estava melhor, não é? E, Então, é o e meu... coleções, é isso tudo que eu estou vendo? Sim, Você coleciona? sim. Eu sou uma pessoa coisista. Eu tenho... Para mim, as materialidades falam muito de quem eu sou. Né? A entrada da minha casa, que não dá para ver agora, eu tenho peças, azulejos de pessoas que são importantes para mim e de cidades que foram importantes para mim. Não é? Tem, sei lá, 2/3 da parede já está pronta e eu vou colocando assim, conforme o tempo vai passando. Não é? E isso vai acontecendo ou você é uma rata de feira Vai de... acontecendo, né? Não, vai Vai. acontecendo. Vai acontecendo. Então, assim, as pessoas que são mais próximas já sabem. Sei lá, tenho um amigo, um grande amigo português. Eu tenho um azulejo, né, porque ele é português, né? Tinha que ser mesmo azulejo, que tem a ver com essa relação com esse meu amigo. Né? Com a minha família na Espanha. Eu tenho muita família na Espanha, de pai, mãe, enfim, todo mundo. Eu tenho azulejos que são específicos de cidades que eu percorri, onde mora a minha família, nas diferentes cidades. As viagens importantes, museus que, né, tiveram um significado especial na minha vida, enfim, momentos, nascimento dos meus filhos, enfim, tudo isso tá lá na minha parede. Ninguém sabe, né? Quem passa na rua não vê. Quer dizer, vê, mas não sabe o que significa. Mas para mim a casa ela é extremamente identitária, né? Cada espaço da minha casa tem a ver com quem eu sou, né? Com aquilo que é importante para mim, os objetos, enfim, as cores. Enfim, E, durante a pandemia, é claro que eu mexi na casa, né? Óbvio. você botou coisas para fora ou você botou coisas para Para dentro? dentro, para dentro. Opa, não. Reformei o jardim, fiz assim, mesmo aqui a sala, uma outra combinação. Não, para dentro. Para fora é muito difícil. Tô E esse brincando. verde todo? E esse verde todo? Eu gosto muito de verde, né? Tanto que eu coloquei não só verde, as cores, mas plantas também, né? Não sei se dá para ver. Uhum. Para lá. Esse móvel é uma laca verde ou é É uma cinza? laca verde que Nossa, liga, é que liga todo o lindíssimo. espaço. Ele é gigante, tá vendo? Uhum. Vai até o outro lado.
Ele é gigante. Lindíssimo. Não, mas ele faz a magnificação do espaço, né? Mas eu sou uma pessoa coisista, eu tenho uma relação com os objetos muito de construção de vínculo. Não é? Eu sei a Aham. história de cada um, eu tenho muitos objetos que eu ganhei quadros, eu gosto de cusquenho, eu ganhei vários quadros cusquenhos de uma prima, agora durante a pandemia, ela falou, eu sei que você gosta, então eu coloquei mais cusquenhos na minha casa, não é? Mas por quê? Porque também são dela, né? Uma pessoa querida que eu gosto, então também estão mais próximos de mim. Ela, de alguma maneira, está aqui, né? Então tem vários objetos, vaso que eu ganhei do meu amigo, esse vaso branco, queridíssimo, outro amigo, um quadro também que ele me deu. Então tem essa dimensão das minhas relações, dos meus afetos à casa, né? Pois é, que lindo isso. E eu acho tão engraçado porque nesse momento eu estou construindo uma casa e adivinha que cor que é essa casa? Ah, é verde. Óbvio. Vários tons de verde. Vários tons de verde, mas muito similares a esses seus. Eu fiquei impressionado agora. Olha Assim. só a luminária que era branca, o que eu fiz, ó. Dá para ver a luminária? Não dá. Ó, dá para ver? Dá para ver, mas não, as tulipas acesas, né? Aquela... Não dá para ver a outra. Deixa eu pôr para você ver, peraí. Eu tinha uma luminária que eu gosto muito. Aqui para você eu preciso mostrar, não é? Para quem gosta de casa, precisa mostrar. Olha só. Ah, que chique, linda, Tem de linda. verde, tá vendo? E esse verde um pouco musgo, um pouco militar, assim. É um pouco pistache. Eu diria que é um verde império, quase. Olhando daqui, ele é quase um verde Napoleão, assim. Mas é bem bonito, muito, muito chique, muito estiloso. E verde não é uma cor muito simples, muito fácil, né? Geralmente as pessoas têm um pouco de rejeição pelo verde. Eu adoro verde, não tem como. Muito legal, Clotilde. Obrigado por abrir sua casa. Obrigado por contar um pouco para a gente sobre o consumo. Aprendi muitas coisas. Muito obrigado. Imagina. Um Obrigado prazer, mesmo. Fábio, conversar com você. Enfim, falar de, como eu falei, temas que são super importantes e que estão no meu cotidiano de pesquisa, né, de professora. Tanto essa dimensão, né, da casa, quanto as relações que a gente vai construindo, né, com os objetos, com os espaços e com o consumo como um todo. Muito obrigada. E para mim foi muito legal e para mim foi muito fundamental essa coisa que você trouxe do consumo, né? Que o consumo não é algo ruim, é algo a ser criticado, né? Mas como ele representa, como ele está inserido em nós e como ele representa quem nós somos, né? Como tem uma questão. Acho que tem limites, né? Como eu falei, há limites, claro, e precisa ter limites éticos, morais, enfim, afetivos, sem evidente que há limites para o consumo. Mas há dimensões que a gente não pode negar. Nessa dimensão identitária, essa dimensão de cidadania. Há momentos que o consumo ele é uma manifestação de amor, não é? Então, isso é absolutamente negligenciado. Quando eu penso numa pessoa, estou comprando um presente para essa pessoa, e eu penso, né, detalhadamente em quem ela é, no que ela gosta, né, quais são os seus quereres, o que vai fazer essa pessoa feliz. Isso é uma demonstração de amor, não é? E essas dimensões, às vezes, são esquecidas pelo próprio preconceito, né, que o consumo carrega. Então, a minha sugestão é ter uma visão mais ampliada do que é o consumo, né? Uma vez que ele é tão central na vida contemporânea de um país capitalista como é o nosso. Clotilde, a sua casa tem a dimensão do amor. Foi o que eu senti agora. Muito, muito legal você trazer essa questão do consumo e eu poder ver esse fundo, assim, com todos esses objetos que contam as suas histórias. Sim. Obrigado mesmo. Obrigada, Fábio. Prazer. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Outro. Obrigada.